buenas tardes. Es un placer tener aquí con nosotros dos invitados especiales que vienen de Brasil. Los voy a presentar. Voy a leer una versión reducida de su currículum muy largo. Tenemos el placer de tener con nosotros la arquitecta Natasha Stefano, profesional con experiencia en el desarrollo de proyectos en diferentes escalas y áreas de la arquitectura. Tras las innumerables experiencias, decidió dedicarse a la creación de Formae Arquitectura. Su visión es que el diseño tiene efectos sociales y ambientales positivos y el poder de transformar la necesidad y la funcionalidad en poesía y posibilidades. Es arquitecta urbanista en elaboración de informes de valoración de los activos del Estado de Sao Paulo. Ha participado en el PPPP Internacional de la Secretaría de Vivienda, junto con la Casa Paulista, para la construcción de 50.000 nuevas viviendas en el centro de Sao Paulo. Bienvenida, arquitecta. Gracias. Y luego tenemos el placer que esté con nosotros el doctor arquitecto José Augusto Fernández Ali, director general de JAA Arquitectura y Consultoría, coordinador de la formación continua, del posgrado y de los cursos de ampliación de la FAU MAC, de la Universidad Presbiteriana de Mackenzie, en Sao Paulo. Ha ganado diferentes premios y ha publicado diferentes trabajos en diferentes revistas especializadas. Sus especializaciones son en proyectos arquitectónicos de diferente naturaleza, en proyectos urbanos y de barrios, proyectos de conexiones y edificaciones urbanas. Bienvenido, arquitecto. Muito obrigado. Muitas graças. Eu vou pedir permissão para falar em português. Eu entendo bem o castelhano, o espanhol, mas me sinto mais à vontade para seguir em português, se não lhes incomodam. ¿Ok? Sí, está bien. Con lo único que se hable un poquito lento, digo, yo lo entiendo el portugués, ¿no? Lo mejor, los demás, no todo, pero si lo hablamos detenidamente, lo vamos a entender. Muchísimas gracias, antes que nada, para compartir vuestro tiempo, pues, y vuestro conocimiento con nosotros. Yo he tenido el placer, digamos, de poder leer sus ponencias de diferentes congresos, ¿no? Como el último del Congreso Internacional del Habitare Colectivo, y es por esto que le hemos extendido, pues, esta invitación. Por lo tanto, gracias por estar aquí con nosotros para compartir, pues, vuestro tiempo y vuestro conocimiento. Y sin más enredarme, pues, le voy a dejar la palabra. Muito obrigado. Eu posso compartilhar uma apresentação? Pode. Bom, desejo boa tarde a todos, né? Espero que possamos aí, de alguma forma, conduzir aí uma apresentação cuja origem foi o 4º Congresso Internacional de Habitare Coletivo Sustentável de Algueiro. Um congresso que estava previsto para ser realizado presencialmente no início de 2020 e, por conta da pandemia, acabamos apresentando um trabalho no final de 2021, já com a pandemia, de alguma forma, um pouco sanada, né? E o fato é que esse artigo, né, no qual nos baseamos, quando Natasha, né, que é minha parceira nesses trabalhos, ela me comunicou disso, eu fiquei muito na dúvida se era, na verdade, que fizéssemos uma apresentação acerca daquele artigo. Então, resolvemos fazer, pelo esclarecimento que houve aí entre ela e a organização, resolvemos fazer basicamente a mesma coisa e inserimos aí mais 2 slides, tá? Na verdade, portanto, isso foi em 2019, né? Então, pode ser que algumas informações aqui já estejam solucionadas, né? E obviamente, se estiverem, eu as mencionarei, tá? Nós as mencionaremos. Bom, a nossa preocupação da época com certos modos de habitar coletivamente passava pela percepção de desejos de singularidade
expressos da moradia e revelados por leituras de casos recentes. Tá? Aqui nós temos uma pequena apresentação, como você já fez, apenas fica aí depois como registro, né? Quem somos nós, enfim, e muito obrigado aí pela apresentação. Natasha, quer falar alguma coisa? Não, pode seguir. Bom, então, assim, para a gente começar, né, a apresentação do nosso artigo, nós estabelecemos aí alguns antecedentes, e um deles é uma premissa que se aparenta um pouco como uma hipótese, e que, na verdade, não como uma tese de doutorado, que exigiria pesquisas muito mais aprofundadas e muito mais numéricas, qualitativas e quantitativas, portanto, mas a gente começou a perceber, né, um pouco na percepção da arquitetura, né, num olhar sobre a arquitetura, que aparentemente um dos problemas que a habitação coletiva traz é o conflito com o possível desejo de individualidade presente na espécie humana. Isso é uma frase muito forte, eu acho, mas eu acho que ela é muito verdadeira. Ela é muito, né, cada vez mais nós caminhamos para um mundo em que, de alguma forma, ele prevê as ações que são relacionadas ao coletivo, aos coletivos, mas, diferentemente do que já se percebeu em outros momentos, especialmente aí em meados do século XX, né, no início do século XX até meados do século XX, sem se traduzir, sem perder a perspectiva da questão do indivíduo. Desde o pensamento pós-moderno, pós os anos 1960, né, quando se instituiu o pensamento pós-moderno, e esse pensamento teve reflexos numa revisão, num processo de revisão das cidades, por meio de vários projetos, alguns inicialmente mais historicistas, outros menos, né, mas muitos ligados a um urbanismo que, de alguma forma, tentou-se, no mundo europeu, pelo menos, se resgatar, né, no segundo pós-guerra, né, criticando, por exemplo, os conjuntos habitacionais, as repetições, né? Tem um texto muito interessante que dá fundamento para o nosso artigo também, que é do Bernard Rouet, chama-se A Cidade como Espaço Habitável, um texto super legal, acho que, de alguma forma, vale a pena ler, até para entender a questão da época, né? Então, a partir dessa premissa, né, a gente faz algumas sugestões, né, que a arquitetura moderna, que é uma base de reprodutibilidade dos edifícios, que inicialmente se restringiam aos projetos de habitação social, mas migraram facilmente às implantações comandadas pela indústria da construção, incluindo outras categorias de habitação. A gente entende que dentro de um processo, né, e aí lá embaixo, um pouquinho mais para frente eu vou falar, né, qual foi a pesquisa que a gente se baseou, mas dentro de um processo de evolução urbana, né, e de revisão dos desenhos de quadra, revisão dos tecidos históricos, de alguma forma, obviamente com a implantação dos zoneamentos pelo mundo afora, tudo aquilo que a gente vê nas cidades hoje, obviamente que tem outras causas que ao longo do tempo vão sendo incorporadas, passa por essa revisão das quadras e por essa espécie de, vamos dizer assim, de desordem, né, de dissolução dessas quadras que acaba gerando um foco no desenho dos edifícios. Portanto, né, muito se fala de efeitos negativos dessa evolução, né, na busca de alternativas aos problemas da cidade tradicional, pois provocou, em última análise, a criação de modelos usados em larga escala pelo desenvolvimento imobiliário e industrial. Desenvolvimento imobiliário, entende-se aqui, não sei como é que é no México, aqui a gente fala desenvolvimento imobiliário, nos Estados Unidos a gente usa a palavra, a expressão real estate, e aqui a gente usa mercado imobiliário mesmo, acredito. Eu até andei dando uma pesquisada assim no México, para ver um pouco sobre como que é o mercado imobiliário e tal. Como disse o Inácio Solá Morales, né, no seu texto, num dos seus textos muito interessantes, o mercado imobiliário é um campo de atuação para os arquitetos que se organizou muito bem no mundo, em termos assim de quase
quase que as coisas ficam mais ou menos parecidas em tudo que é lugar do mundo. Seguem a legislação, a forma não segue a função, a forma segue a lei, ou a forma segue as finanças, né? Tem uma autora que escreve sobre isso, Sky Papers. Então, isso, de alguma forma, é uma preocupação nossa, não no sentido de negá-la necessariamente, mas de assumi-la como premissa para que se possa atuar com qualidade nesse mercado, né? Então, um dos principais fatores negativos da cidade, dado, né, conforme diz Bernard Rouet, pela repetição massiva, com falta de quesitos de urbanidade em grande parte dos casos, né? Eu queria só fazer uma pergunta. Qual é o tempo aproximado da nossa apresentação, para eu poder controlar aqui? Temos um tempo ou não? Sí, estamos. Quanto tempo, mais ou menos, eu posso apresentar? Podemos apresentar? A ver el reloj, unos 45 minutos. Ah, sim, então tudo bem. Então, então nós temos aqui, né? Isso é interessante, como evolução urbana, nós fizemos aqui uma seleção de imagens, eu e a Natasha, né? A gente gosta muito de uma pesquisa do Panahe Castex de Pauli, né? Que fala da quadra, da manzana ao bloco, né? Todos vocês, de alguma forma, se não conhecem, deveriam conhecê-lo, né? Mas eu acho que essa sessão de fotos aqui que nós colocamos numa espécie de linha do tempo, ela traduz um pouco o que a gente quer fazer como introdução, né? Então, por exemplo, se você pegar no canto esquerdo aqui, né, a ideia de Paris, por exemplo, né, com suas quadras que vêm lá da reforma de Haussmann, né, em meados do século XIX. Depois a gente tem aí um pouco já alguns projetos revisionistas, né, como Amsterdã, que também, de alguma forma, adota essa ideia da morfologia da quadra, definindo alinhamentos, alturas controladas, e que vai rapidamente passar pelos Siedlungs, né? Aqui tem um exemplo de um Siedlung nessa imagem, né? Que são os conjuntos habitacionais. Vão passar por processos, né, anteriores até a isso, né? Isso já é 1922, antes, portanto, quando Le Corbusier apresenta lá os seus projetos para uma cidade para 3 milhões de habitantes, né? E que acabam influenciando toda uma nova forma de pensar, que, obviamente, quando foram pensadas institucionalmente, né? Ou seja, tendo o Estado como grande fomentador, né? E acaba desembocando em Brasília, que nós conhecemos. Essa é uma foto muito interessante, é uma foto de uma maquete que vocês encontram no Museu de Brasília, uma maquete enorme de todo o plano piloto de Brasília. Então, a gente consegue ver as superquadras, consegue ver os edifícios, né? Se a gente comparar com a morfologia lá do lado esquerdo, né, de Paris, onde você tem os edifícios colados, a rua como um elemento central sendo ladeada pelos programas, pelos plinths, né, como alguns autores desejam, né, mencionam esses rodapés que dão acesso e qualidade para o percurso pedonal, né, peatonal. Brasília não tem isso, né? Os edifícios são isolados e tal, né? São distantes uns dos outros, ainda que tenha uma qualidade que é a qualidade da natureza, né? Então, a natureza, ela é um elemento muito potente nesse pensamento moderno, e que permeia todas essas quadras, né? Permeia todos esses edifícios e que, de alguma forma, vão traduzir um pouco esse pensamento da arquitetura mais dispersa, né? Densidades mais baixas, menos congestão, né? Que é uma ideia que foi muito desenvolvida pelo Ray Koolhaas, em seus tratados ali, Nova York Delirante, e tantas outras entrevistas com estudantes e tal, né? Mas, se você for seguindo essa linha do tempo, né? E veja que embaixo tem alguns desenhos, né? A gente tem aquele croquis clássico, né? Muito forte do Ernest May,
traduzindo um pouco esse problema da desmaterialização da quadra, né, ou da desagregação da quadra, né? O Le Corbusier, quando veio uma das primeiras vezes ao Brasil, se não a primeira, ele veio a convite do Lúcio Costa para poder implantar o Ministério da Educação e Saúde. E esse croquis aqui embaixo, ele traduz muito bem essa percepção digamos assim, de ruptura na época, né? Porque, basicamente, no Rio de Janeiro, na área central, todas as edificações, ou a maior parte das edificações, elas tinham essa raiz, essa influência europeia, determinando, portanto, os alinhamentos muito predominantes, as alturas controladas, né? Ainda que não fosse a altura que as cidades neoclássicos tinham, né? Porque aqui a gente já tinha elevador, a gente já tinha alguma técnica, alguma tecnologia. Mas quando Le Corbusier vem e ele faz um croquis ali junto com a equipe do Lúcio Costa para fazer o ministério, ele já vai, obviamente, discutir essa questão do chão, né? Então, é melhor verticalizar e tornar o chão público. Então, isso tudo é muito interessante na arquitetura moderna, mas se a gente evoluir de Brasília para a direita, né, quer dizer, a gente ainda vai ter aqui, que até é anterior a Brasília, isso aqui, né, que é Roehampton, em Londres, né, a gente vai começar a ver os conjuntos habitacionais, a gente vai começar a ver até conjuntos de classe média, com muita qualidade verde, muita qualidade ambiental, talvez, né? Edifícios, inclusive, muito bem construídos, mas que tem essa percepção de cidade meio dispersa, meio esparsa, digamos assim, distanciada. Aqui embaixo, nessa imagem, a gente vê o interior de uma superquadra. Então, é muito bonito. Você tem essas lâminas longas, né? Às vezes passando dos 100 metros, e você tem muita natureza, né, que as permeiam, né, nas superquadras. Mas olha só que, por exemplo, aqui tem uma foto aqui em cima, que é um bairro genérico em São Paulo, que poderia estar aí, por exemplo, na Cidade do México, né, que poderia também estar ali em Londres, de alguma forma, nas áreas mais periféricas, né, fora das áreas históricas, né, e que acaba gerando um pouco essa profusão de edifícios, né, implantados em lotes de pequena escala, muitas vezes, e que são desenhados segundo a legislação, e que muitas vezes eles são muitas vezes desconexos entre si, sabe? E isso acaba gerando um modelo de cidade não desejável, né, para nós, arquitetos urbanistas, ou arquitetos que estamos acostumados com a questão da urbanidade dos edifícios, né? Quer comentar alguma coisa, Natasha, sobre isso? Bom, aí eu peguei então, aqui é uma foto histórica, né? E isso aqui é hoje, assim, bem recente isso aqui, cidade de São Paulo, né? Então, aqui nós temos o bairro da Moca, né? Nós temos aqui uma ferrovia, uma zona industrial, que ora está em processo de desativação, né? E aqui à direita, nós temos, nesses bairros, em São Paulo, bairros que são próximos ao centro, são até, digamos assim, consumidos por usuários numa condição financeira e social relativamente equilibrada, né? Não são usuários em situação de vulnerabilidade, hipótese alguma, né? É chamada assim, classe média aqui, né? E muitos dos agentes imobiliários operam predominantemente nesses termos aqui, sabe? Então, são as torres que se repetem nos terrenos, e que, de alguma forma, às vezes, tem algumas variações direcionais, mas essa ideia da repetição que vem de uma lógica, que é uma lógica que, quando você rompe com a quadra, ela é possível e ela é presente, acaba sendo constituinte de uma paisagem dominante na cidade de São Paulo, né? Só para vocês terem uma ideia, é uma briga até difícil, porque aí você olha para a esquerda e é um empreendimento imobiliário, também bastante recente agora, no início dos anos 2000,
e que ele trata assim a sua questão morfológica de uma forma quase que se reportando um pouco a essas cidades tradicionais europeias, né? Mas é claro que o nosso interesse agora é um interesse muito mais ligado ao mercado imobiliário do que à produção produzida pelo Estado, nessa fala, nesse artigo, tá? Para vocês terem uma ideia, nós estamos numa legislação em São Paulo, que é uma legislação que, por exemplo, ela tem uma regra que ela define que 5% da área do terreno você pode colocar como varanda, né, ou como terraço em todos os pavimentos. E isso entra como uma área não computável. Uma área sendo não computável, segundo a nossa lei, a nossa legislação, significa que você não vai pagar outorga onerosa, né? A negociação com a prefeitura fica muito mais leve para o empreendedor. Aí eu pergunto, né, para os queridos alunos que estão aqui presentes, né? Se você fosse dono do empreendimento, você iria querer fazer isso baixo, com fachada ativa, com equilíbrio, conseguindo um modelo que é um modelo tradicional europeu, se você fosse o dono do empreendimento, ou você ia querer fazer isso mais alto para poder, de alguma forma, usufruir dessa legislação. Claro que você rapidamente poderia dar uma resposta boa para mim. Não, eu não quero trabalhar com uma única escala. Eu quero trabalhar com a escala do pedestre, né, conduzindo uma fachada ativa no embasamento, e depois eu vou subir o máximo que eu puder subir, porque isso, do ponto de vista negocial, do ponto de vista financeiro para o meu empreendimento, vai ser muito mais vantajoso para mim, se você estivesse no lugar. Acho que vocês me entenderam, né, sobre essa hipótese que eu estou colocando, né? Agora, nós, como arquitetos, a gente faz críticas, porque é difícil separados uns dos outros, não raro murados, né? Sem a ideia da fachada ativa, porque a fachada ativa, que a gente define na nossa legislação, é um comércio, é um tipo de uso de interesse público na base do térreo, mas não é só isso. Quando você cria uma testada com luzes, com unidades, com moradias, isso também traz uma vitalidade forte para o bairro. E nós sabemos disso, nós queremos isso, nós como arquitetos, entendem? Então, existe um conflito interessante, que é um conflito morfológico e que é um conflito que também tem em relação à legislação. Bom, isso foi uma introdução para a gente entender como que as nossas cidades têm funcionado, como São Paulo tem funcionado, e eu acredito, do ponto de vista da produção imobiliária, eu acho que muitas cidades no mundo, eu não conheço o México, incrível que pareça. Eu falei com a Natasha, quando recebemos o convite, eu falei, vamos para a cidade do México? E acabou que não pudemos, eu também tive uns problemas aqui no meio do caminho, acabei não poderia ter ido, né? Mas seria muito interessante conhecer a cidade do México. De qualquer modo, em São Paulo, a gente tem vários períodos, eu não vou ficar aqui recitando, né? A gente tem bibliografias extensas, né? Em especial, a gente tem um registro muito interessante, que é de uma arquiteta que é hoje nossa presidente do Conselho de Arquitetura, Nádia Somek, né? Que escreveu um texto muito bacana, chamado A Cidade Vertical. É um trabalho acadêmico dela quando ela era mais jovem, é um trabalho de doutorado, em que ela faz uma periodização, né, como que a cidade paulistana, né, como a cidade de São Paulo evoluiu, né? Então, ela criou alguns períodos, né? Então, de 20 até 39, um padrão mais ou menos europeu, conforme aquele que eu mostrei. De 40 a 56 já existe uma verticalização, que ela faz uma associação como se fosse uma verticalização americana, é possível fazer isso, os Estados Unidos fizeram isso de uma forma muito interessante, em cidades como Chicago, Nova York e tantas outras, tá? De 57 a 66 existe um fator importante aqui, né, na nossa política, né, que é, na verdade, um incentivo às instalações para a indústria automobilística, tá? E a indústria automobilística entrando em cena, as cidades também começaram a ficar muito mais esparsas, muito mais espraiadas, porque faz parte do script urbanístico, essa questão da mobilidade individual permitiu
uma coisa que acabou sendo muito negativa, que a cidade crescer muito horizontalmente, criando bairros sem infraestrutura, sem grandes interesses, né? Isso aconteceu. De 67 a 71, a verticalização também muito forte em grande escala, por causa do chamado milagre econômico que houve no Brasil. 72, 88 também entra a questão do zoneamento fortemente, né? E assim por diante, né? Eu vou parar nesse período, porque é esse período que nos chamou a atenção. Por que ele nos chamou a atenção? Porque a paisagem do mercado imobiliário hoje é basicamente essa aqui, que eu estou mostrando aqui nessa imagem aqui em cima, né? Hoje, São Paulo, claro, isso aqui é o Morumbi, que é uma geografia totalmente acidentada, montanhosa, não é uma cidade plana, tá? Mas você tem essa condição, mais ou menos, de edifícios que não se conversam, não tem uma cidade exatamente, né? São espaços privados ligados por ruas, que são, na verdade, ligadas por pessoas que estão em movimento dentro de outros espaços privados, que são seus automóveis, na verdade, né? Então, essa mobilidade em situações como essa, ela funciona muito assim. Mas, nesse período, surgiu um empreendimento que nos chamou muito a atenção. É o empreendimento, e é isso que deu, vamos dizer assim, inspiração para esse texto. Claro, quando a gente faz um texto, quando a gente faz um artigo, a gente também está falando um pouco sobre os nossos alunos, né? Eu quero ensinar para os meus alunos de onde vieram as coisas. Então, a gente cria algumas hipóteses de origem, né, das coisas, né? Então, você imagina, e tem uma construtora que é ativa até hoje na cidade de São Paulo, que chama-se Construtora Método, e ela, nessa época, lançou um empreendimento assim muito curioso, baseado num designer que trabalhou muito com arquitetura também, italiano, chamado Gaetano Pesce, não sei se vocês o conhecem, tem uns desenhos lindos assim, mas tem umas viagens, né, casa sobre casa, ele está sempre tentando trabalhar essa ideia das torres múltiplas, né? Então, lançou-se isso aqui como um empreendimento imobiliário, né? Então, chamava-se Torre São Paulo, e aqui eu tirei alguns extratos do texto, né? Então, fala assim que a ideia era clara, né? Uma torre pluralista, né? Cujo princípio era trazer de volta certa ancestralidade perdida no mundo moderno, que é o que eu falei lá atrás, né? O mundo moderno acabou com essa ancestralidade da rua, né? O mundo moderno era muito racionalista, muito distante, as escalas eram muito extensas, né? Mas quando a produção em série traria uma ideia de massificação sobre o ser humano. E segundo o prospecto de vendas, né, que nós temos aqui, o comprador de uma unidade na Torre São Paulo vai encontrar um apartamento igual, não vai encontrar nenhum apartamento igual ao seu em nenhum lugar do mundo, nem no andar de cima, nem no andar de baixo. Sabe assim? Então, eu achei muito interessante isso. Por que será que isso aí venderia, né? E aí nós fomos pesquisar aí um pouco sobre a psicologia humana, né? E um dos autores que nos chamou bastante atenção é um psicólogo suíço que veio da escola freudiana, porém acabou se tornando um dissidente e desenvolveu uma psicologia analítica baseada em arquétipos, né? Portanto, ele chamava de arquétipos aquelas imagens que, de alguma maneira, hoje nós traduzimos por ancestralidades, aquilo que, assim como, por exemplo, nós evoluímos como corpo humano, por exemplo, alguns dizem, né, eu não sei dizer se é verdade, eu não sou especialista na área, mas que, por exemplo, o nosso apêndice, ele já não tem função nenhuma no nosso organismo como um todo, né? E que a tendência evolutiva é que ele, em algum momento, alguns milhares de anos por aí, desapareça na raça humana. Eu não sei dizer se isso é verdade ou não. Mas, assim como existem fatores evolutivos, como o dente do siso também, alguns não têm mais, outros ainda têm, existe essa questão que o Jung propalava, que eram os arquétipos, que é como se fossem fragmentos, digamos assim, da psique humana e que nós carregamos como fenômenos ancestrais, né? Então, isso explica alguns medos, isso explica alguns pendores, isso explica algumas
situações psicológicas que, de alguma forma, explicam o comportamento humano, né? Então, é uma abordagem muito interessante. E para vocês terem uma ideia, já que a gente falou de psicologia, que também não é minha área, mas eu me interesso bastante, ele, quando discutia com o Sigmund Freud acerca desses arquétipos, o Freud falava assim, não, eu reconheço, e o Freud chamava isso de resquícios arcaicos, porém, ele falava que ele não trabalhava com isso, não era o foco dele esse, o foco dele era outro, né? Ele começou trabalhando com hipnose, depois ele desenvolveu a livre associação, criando a teoria da psicanálise, que é uma prática que até hoje tem fortemente por aqui, né? Mas o Jung, num dos seus textos, eu achei muito interessante, porque ele, estudando os arquétipos, né? Ele e apresentando um caso de um paciente dele, ele fala assim, ele faz essa afirmação que a casa certamente era o símbolo da minha personalidade, né? Parafraseando seu cliente, e do campo consciente de interesses, né? Então, essa ideia da casa como uma expressão interior, uma expressão profunda da personalidade humana, é uma coisa que a própria ciência já, de alguma forma, desvelou por meio de teorias da psicologia. E aí tem um autor que todos nós gostamos muito, eu acredito, que é o Christian Norbert Schulz, um teórico norueguês, que ele escreve a fenomenologia do lugar, ele é um cara pós-moderno no sentido de tratar um pouco essa questão da espacialidade ampla e da ausência do lugar, ele vai falar o que é lugar, etc. E o próprio José Maria Montanelli escreve um texto muito interessante que é lugar e não lugar, espaço e anti-espaço na arquitetura moderna, né? Mas o Norbert Schulz, ele também trata do tema, quando ele fala sobre o significado e lugar e aponta que a experiência diária nos diz, ademais, que ações diferentes exigem ambientes diferentes para que transcorram de modo satisfatório. Em consequência disso, as cidades e as casas consistem em uma multiplicidade de lugares, né? Está falando sobre o fenômeno do lugar. E outros autores, né? O Palasmak fala que a casa como um signo da cultura na paisagem e a casa como uma projeção do ser humano e um ponto de referência na paisagem, né? Até que o Fernando Dias, né, que escreve naquela revista Suma Mais, né, que nós gostamos muito, né? Agora eu parei de assinar porque a assinatura eletrônica deles deu algum pau, né? Mas uma revista que eu recomendo muito para os alunos, né? Uma super revista, ótima, argentina. E ele fala, né, num dos textos falando sobre empilhamentos, né, um texto de 2016, que ele fala que um problema da arquitetura agora é encontrar expressão arquitetônica para serem resolvidos, ao menos no plano psicológico, onde cada pessoa pode voltar a identificar o seu apartamento como uma casa, entendeu? Então, a gente tem uma série de fragmentos, de pensamentos que, de alguma forma, nos conduzem a entender que a casa, né, a habitação, a moradia coletiva, ela conflita um pouco com esse desejo de individualidade, que é a hipótese que está colocada ali naquele início do artigo, né? É claro, o interiorismo cumpre um papel fundamental, né? Então, toda vez que você tem uma casa onde há condições, eu acho até que para as pessoas em condições vulneráveis deveríamos pensar melhor sobre isso. Mas toda vez que você tem pessoas morando numa casa em que tem alguma condição financeira, e até pessoas vulneráveis também, trabalhar a linguagem do espaço, trabalhar uma certa identidade do espaço, em acordo com a identidade daqueles moradores, seria um salto qualitativo muito forte para a arquitetura, e hoje eu tenho olhado para o interior, eu crio cursos no Mackenzie, né? Eu tenho olhado para o interiorismo de uma forma apaixonada, e acho até que estamos criando aí, já estamos pensando em cursos relacionados a isso, tá? Agora, isso se resvalou para a arquitetura também, né? Então, se a gente segue, só para a gente seguir aqui um pouquinho, olha as plantas, né? Nenhuma planta é igual a outra. Então, aqui a gente tem arquitetos como Paulo Mendes da Rocha, né? Foi nosso professor lá na USP, Eduardo de Almeida, Rui Otaki, arquitetos de muita qualidade aqui, que atuaram muito no cenário público também,
né, dos edifícios institucionais, museus, etc., são muito conhecidos. O Paulo Mendes é um prêmio Pritzker que temos aqui, além do Oscar Niemeyer. Então, assim, a gente encontra exemplos, né, que participaram dessa ideia, dessa espécie de brincadeira, né? Mas veja, o perfil de pessoas aqui é mais ou menos o mesmo perfil aquisitivo de altas posses, né? E, na verdade, o que se queria vender com isso? Apenas a diferença, apenas a ideia de você se constituir como uma identidade própria. Aí nós fomos pegar alguns exemplos, que são os nossos estudos de caso, que é o 56 Leonard Street, em Herzog de Meuron, em Tribeca, Nova York, né? É um edifício, eu vou passar um pouquinho para a Natasha, né? Mas só para introduzir, é um edifício bastante curioso, nos chamou muito a atenção, porque ele tem características que, obviamente, desfrutam de uma condição de legislação específica, tá? E ele acaba, de alguma forma, rompendo por completo essa ideia das soluções uniformes das envoltórias dos edifícios e que a própria arquitetura moderna preconizou fortemente, né? Quer falar um pouco, Natasha, sobre isso? Vou dar alguns dados aqui desse empreendimento, né, que nos chamou muita atenção, por isso que a gente escolheu ele para falar. Destacar a área do terreno dele, que tinha aproximadamente 1.200 metros, um coeficiente de aproveitamento inicial igual a 10, que já é muito superior ao que a gente encontra aqui em São Paulo, né? Ele teria uma área construída inicial de aproximadamente 12 mil metros quadrados e com a compra dos air rights, né, que são os potenciais construtivos, que, se não me engano, era de um próprio edifício na mesma quadra de uma faculdade de Direito, ele conseguiu comprar esse potencial construtivo e mais do que triplicar essa área construída, né? E ele teve início em 2006, né, que foi uma das épocas que nós falamos, que foi classificada como a verticalização metropolitana, né, que teve a guerra dos coeficientes. E um pouco mais de 10 anos depois que ele foi entregue. Uma outra curiosidade também é que ele não possui recuos do terreno, né, então um aproveitamento aí 100% do terreno. Aqui a gente consegue ver também essa figura que mostra bastante, assim, representa bastante esse jogo dos balanços, né, das varandas que ficaram em balanço, né? O terreno, ele inclui, além de habitação, o programa desse empreendimento, ele inclui, além de habitação, aproximadamente 1.600 metros quadrados de áreas comuns de lazer, aproximadamente 3.800 áreas de varandas e terraços, sendo que alguns deles projetam-se até 7,6 metros de balanço. Então, com aproximadamente umas 150 unidades residenciais, que variam de 1 a 5 dormitórios. Então, a gente tem uma variação aí de 60 a 660 metros quadrados de cada apartamento. Quando você quiser que eu passe, fala, né? Tá, ok. E lá também a gente tem 10 coberturas com vistas para todos os lados. Apenas 5 unidades se repetem ao longo dos 60 pavimentos, que totalizam 253 metros de altura. Ele possui um programa aí de lazer com academia, spa, sauna, piscina, biblioteca, um teatro e um centro de conferência. Tudo isso, né, agrega valor de venda, então as unidades variam de 2,75 a 47 milhões de dólares. Pode passar. E nós vamos mostrar algumas plantas desse empreendimento, né? Nós temos aí a planta do pavimento térreo, que a gente pode ver essa fruição pública, né? Que apesar de pequena, porque o terreno já é pequeno, né? Mas ele tem essa abertura aí, essa fruição pública. Tem uma escultura representada do Anish Kapoor, né? Que, enfim, fica bem aqui nessa esquina, né? Bom, aqui temos as plantas são muito variáveis, são apartamentos caríssimos, né? E todos eles com algum grau de diferenciação, né?
A estrutura, cabe notar, né, Herzog de Meuron, né, que é um escritório que nós gostamos muito, assim, eles não têm uma questão com a estrutura como, por exemplo, os arquitetos modernos têm, né? Aqui no Brasil se tem muito isso. Então, se tem, assim, variações, às vezes até a estrutura lança a mão de vigas de transição, então, assim, acaba sendo, digamos assim, um edifício bastante híbrido do ponto de vista até das soluções, né? Não só da volumetria, né? Mas das soluções. Eu acho que vale a pena entrar depois e estudá-lo, né? E outro exemplo que também nos chama bastante atenção é esse exemplo aqui, que aqui próximo a nós mesmos, em São Paulo, né? Veja que aqui a gente está numa... São Paulo é uma cidade que tem uma topografia bastante acidentada, né? Então, aqui nós estamos nesse edifício, no alto de um espigão, que é um espigão que vem da Lapa até a Vila Mariana, passando pela Avenida Paulista. Então, São Paulo tem, na verdade, uma cumeada, a gente chama isso de cumeada, é o cume da geografia da montanha, né? E essa grande via que determina, né, obviamente, esse eixo, que é um eixo, vamos dizer assim, que liga ali a Vila Mariana até a Zona Oeste, vai pegar algumas estradas rumo ao oeste da cidade de São Paulo, e implantou-se esse edifício aqui, né? E esse edifício, ele foi, na verdade, empreendido por uma incorporadora aqui em São Paulo, bastante singular, porque até então o mercado imobiliário é isso aqui que está atrás, ó, tá vendo? Edifícios em H, edifícios sem muita expressão arquitetônica, edifícios muito, vamos dizer assim, tímidos do ponto de vista da arquitetura, né? E esse edifício, na verdade, é um edifício de um arquiteto muito interessante, né, que tem escritório em Nova York, tem atuação em Nova York também, em muitas cidades no mundo, que é o Isaiah Weinfeld. E ele, na verdade, criou um sistema, né, um edifício em altura. Isso é antes dessa legislação que eu falei agora há pouco, mas todas as unidades têm um quintal, uma espécie de varanda, uma espécie de terraço quintal, né, reproduzindo um pouco a ideia de casa. E a própria solução arquitetônica, né, que são umas caixinhas de diferentes tamanhos, né, tá vendo? Essa aqui tem esse quintal aqui, do outro lado, essa aqui tem um quintal aqui, e assim por diante. Nós vamos entender as plantas, né? Mas todas elas são soltas pelas vigas, né, de modo a passar essa linguagem dos volumes acoplados, né? Ali é o meu endereço, ali é onde eu moro, ali é a minha casa, sabe? Porque a ideia de casa, contraditoriamente à ideia de habitação coletiva, ela traduz a ideia de indivíduo, de identidade, a ideia de expressão dessa individualidade. Então, você consegue identificar, né, na fachada essa volumetria, né? Aí eu lembrei, né, de uma proposta do Le Corbusier, que na verdade está num esquema, né? Ele chama esquema, ele é um esquema da cidade jardim, né, do Le Corbusier, a Garden City Housing Scheme on the Cellular or Honeycomb Principle. Quer dizer, na verdade, honeycomb, na verdade, favo de mel. Favo de mel também nos reporta a ideia de colmeia, né? A ideia de colmeia, que é uma ideia muito interessante, que nós vemos na natureza, e nos trazem essa ideia. O favo de mel, na verdade, é a colmeia que nós conhecemos aqui, não sei como é que se fala isso aí no México, né? Então, Le Corbusier já estava, de alguma forma, se contrapondo a essa ideia da casa, né? Que era a ideia da cidade de jardins. Isso aqui está no livro The City Tomorrow, The City of Tomorrow and its Planning, né? Que aqui no Brasil foi traduzido como um livro chamado Urbanismo, né? Quando ele apresenta uma cidade para 3 milhões de habitantes. E aí, na verdade, ele apresenta essa alternativa a essas casinhas com terrenos com 400 metros quadrados, e ele vai tentar verticalizar e colocar um quintalzinho em cada unidade, né? Então, esse tipo de preocupação, ela já está, assim, de alguma forma,
traçada e muito bem traçada outrora, né? Isso aqui é um pouco do edifício, né? Acho que também não cabe a gente detalhar, depois as plantas podem ficar disponíveis no artigo, né? Aqui é um pouco do acesso, né? A gente tem um acesso nessa cota de nível aqui, né? Desculpa, nessa cota de nível aqui. Deixa eu ver se a gente tem. O que interessa mais para a gente aqui, na verdade, são as plantas, tá? Então, você chega num certo nível aqui e tal, e aqui você tem as plantas, né? Como é que funcionam as plantas? Esse arquiteto, os arquitetos brasileiros são arquitetos, e eu me coloco nesse caso também, porque eu também projeto, somos arquitetos que, no meu caso, né, pelo menos, eu trago muito essa força do módulo, que é uma força da arquitetura moderna, né, do rigor estrutural, do ritmo estrutural, né, das distâncias ao máximo controláveis, né, e os pilares, né, eles acabam, isso é corbusiano, né, a ideia quando Le Corbusier faz a ideia do pilotis da planta livre, ele também está falando da estrutura independente, né? E aí ele vai se reportar aos desenhos que ele fez nas suas viagens à Grécia, né? É muito interessante. Então, a gente tem uma estrutura que é uma estrutura sem medo de ser feliz, que entra dentro dos ambientes e tal, né? Então, isso é uma coisa interessante nessa planta. Mas aqui a gente tem um tipo de unidade com o seu quintalzinho, outro tipo de unidade, com 2 dormitórios, né? Com o seu quintalzinho, com a sua varandinha, todas elas. Algumas unidades são maiores, como, por exemplo, essas daqui, né? Aqui a gente já tem 3 dormitórios e um quintal maior aqui. Aqui também, 3 dormitórios e um quintal maior. Essa aqui são unidades enormes, né? Com 4 dormitórios, um baita de um terraço. Aqui também um baita de um terraço e ainda tem uma cobertura que leva para o pavimento de cima, onde você tem piscina, coisas assim. Claro que nós estamos falando de classes abastadas, né? Isso, para nós, nos chamou muito a atenção, porque a tendência da arquitetura hoje é criar, aqui, pelo menos aqui, eu tenho visto muito aqui em São Paulo, e também mundo afora, é criar movimento, é criar, digamos assim, romper com essa ideia da unidade, da linguagem unitária. Isso está muito fortemente acontecendo, né? Aqui no Brasil está acontecendo, em vários estudos que temos acesso, e também mundo afora, conforme a gente trouxe. E aí a gente traz um pouco, né, no final do artigo, né, fazendo algumas menções, né, por exemplo, Elemental, na verdade, que é uma proposta ali, é um instituto ali que fez habitações em vários lugares aí, mundo afora, né, especialmente na América do Sul. Ele parte de um pressuposto que você tem a possibilidade de criar intervenções a partir de uma base, né, na verdade. Então, aqui, olha só o que acontece. Essa cena, e a gente até acha que estraga um pouco, né? Porque nós, arquitetos, adoramos a ideia de unidade, né? Então, isso aqui é um exemplo, por exemplo, de como que a sociedade, para corroborar um pouco aquela hipótese inicial, né? De como a sociedade necessita, quando o assunto é moradia, não só de fazer as intervenções internas, em termos de interiorismo, como eu falei há pouco, mas também fazer com que a arquitetura expresse as singularidades, seja por conta das necessidades que uma família possa vir a ter, né, de mais espaços fechados, ou seja, também por conta de uma expressão própria, né? Isso acontece sempre desde que o mundo é mundo. Aqui, né, eu estou mostrando essa imagem, né? Prestem atenção nessa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui é esse conjunto habitacional aqui em São Paulo, desenhado por 2 arquitetos bastante conhecidos, um é catalão e um outro aqui daqui mesmo, é o Luiz Espadargas Giménez e o outro é o Ângelo Seco. E isso aqui deu um conjunto habitacional muito interessante, com os voluminhos na fachada e tal, e esses voluminhos, de alguma forma, foram muito corrompidos. Eu peguei um pedaço aqui, ó, tá vendo?
O cara colocou aqui uma balaustrada, fechou com grade, criaram uma garagem na frente, coberta, fizeram puxadinhos aqui, a ideia do puxadinho que a gente não gosta, né? Alguns abriram janelas, talvez onde não era para ter janelas, era para ter janela aqui do lado, aqui ao lado, né? Então, essa necessidade que o ser humano tem de mexer aonde vai morar é algo impressionante. E aqui é um projeto lá do nosso escritório, um projeto antigo, né? De 2004, um projeto de habitação de interesse social, né, em que tem uma implantação, aqui também tem uma ferrovia, né, então tem uma implantação que cria uma fachada ativa para cá, e aí cria implantações transversais, até por uma questão de ruído das ferrovias, mas o bacana é que se mistura vários tamanhos de unidade, e acaba chegando a uma ideia de fachada, né, onde há essa mistura, totalmente longe daquilo que a gente entende por unidade, né? Por unidade da arquitetura, né? Então, basicamente é isso, né? A gente tem outros exemplos aqui em São Paulo, a produção de alguns arquitetos, o FGMF, que é um escritório muito atuante aqui, agora acabou de inaugurar, ou está inaugurando um edifício aqui numa área muito nobre na cidade de São Paulo, cuja linguagem é uma linguagem toda ela diversificada, plural, toda ela assim, enfim, longe, o mais possível daquilo que a gente entende por uniformidade, né? E aí nós deixamos duas perguntas aqui, né? É possível pensar que há uma tendência, talvez inexorável, de pensar habitações coletivas como cada vez mais próximas das residências e expressões individuais, como o dado de projeto para as habitações coletivas? Essa é uma pergunta que estava lá no artigo, né? E eu acho que sim, né? Eu acho que isso abre um campo de pesquisa muito interessante, né? Mas aí tem uma autora, Carol Willis, que escreveu um texto muito interessante, chama-se A Forma Segue as Finanças. Ela não está falando, ela está falando dos skyscrapers, né? dos arranha-céus, né? E dos novos skylines em Nova York e Chicago, né? Mas eu lembro que, quando eu estava na graduação, a frase do Sullivan, né, a forma segue a função, era uma presente constante no nosso dia a dia, né? Depois a gente viu que não, né? O próprio Corres escreveu sobre isso e tal, e talvez a forma siga, quando a gente fala de habitação, quando a gente fala de mercado imobiliário, a forma segue a legislação, mas a forma segue também as finanças, porque hoje essa diversificação das unidades, ela se traduz, no final das contas, em finanças também. Claro, eu estou reproduzindo aqui uma lógica imobiliária para estudantes que se interessam muito por habitações feitas pelo Estado, né? Mas é muito importante que nós entendamos isso, porque isso, com certeza, é o dia a dia de vocês no futuro, e vocês tranquilamente vão poder trabalhar com isso. Então, acho que o texto acaba colocando algumas questões que nos pareceram bastante significativas na época. Basicamente é isso, pessoal, é isso que nós queríamos falar. A Natasha quer fazer algum comentário? Nosso muito obrigado, então. Muchísimas gracias por la exposición. La verdad es que han traído unos ejemplos muy buenos. Me gustó mucho, es muy llamativa esta diapositiva donde está la misma planta, por así decirlo, el mismo perímetro, y como todos los arquitectos, ¿no? lo habían resuelto, digamos, de una cierta forma, ¿no? Yo creo que a partir de vuestra presentación, ¿no? Volvemos de una cierta forma como a recalcar justamente estas cuestiones que se ponían luego en la última diapositiva, ¿no? Es decir, este deseo como de flexibilidad, ¿no? Que de una cierta forma es el deseo de la individualidad, ¿no? De poder personalizar, ¿no? De poder cambiar su propia vivienda, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esta cuestión, pues, de la vivienda colectiva, que muchas veces se construye o se ha construido de forma masiva, ¿no? De forma impersonal, ¿no? Y se han construido barrios enteros. Podemos pensar, por ejemplo, a las intervenciones de vivienda de interés social, ¿no?
estas miles, ¿no? Miles de prototipos que se van repitiendo y que por sus cuestiones también geométricas ni siquiera se pueden personalizar tan fácilmente, ¿no? No se pueden adaptar tan fácilmente. Y a cambio, por otro lado, se ven, creo, a partir de vuestra presentación, ¿no? Como dos vertientes, ¿no? Como dos maneras de poder entender el tema, ¿no? Una manera que puede ser la manera en que ustedes han representado y presentado con el proyecto del Elemental Chile, ¿no? De Santiago, perdón, de Alejandro Ravenna, ¿sí? Que al final no diseña un objeto arquitectónico, diseña un proceso, o sea, diseña algo que es este cascarón, de una cierta forma, incompleto, y que luego los habitantes ya lo irán personalizando, ya lo irán terminando. Es decir, no hay un problema, ¿no? En el hecho que el arquitecto lo tenga que definir todo. El arquitecto define unas reglas y luego el habitante a través de estas reglas pues sigue avanzando en la construcción, ¿no? Y por otro lado, a lo mejor otro tipo de arquitectura, una arquitectura más, como podemos decir, no quiero usar la palabra clásica para que se malinterprete, pero una arquitectura como más objetual, más determinada, ¿no? Como la Es arquitectura, uniforme, pues, exacto, de estas torres, ¿no? Que al final, pues, se componen de diferentes módulos, de diferentes fragmentos que se van apilando y que proponen como esta mezcla de una cierta forma social, ¿no? Mezcla de formas de vivir, ¿no? Porque hay viviendas más grandes, viviendas más pequeñas, viviendas con el jardín, viviendas sin jardín, ¿no? Creo que una moraleja, por así decirlo, si se pudiera extraer, ¿no? de vuestra aportación, es que sí tenemos que seguir, por así decirlo, poniendo énfasis y dándole fuerza al discurso de la flexibilidad, ¿no? Es decir, a un discurso que pueda permitir, ¿no? Que tanto el conjunto o la unidad, digamos, de departamento, de una cierta forma, pueda transformarse, pueda cambiar, ¿no? En función, pues, del habitante que va a vivir, ¿no? Que va a personalizar esos espacios, ¿no? A cambio de construir a lo mejor unos conjuntos que resultan ser muy rígidos porque son muy repetitivos o a lo mejor porque no entienden el lugar, ¿no? No lo interpretan, no interpretan el contexto social, etcétera, y que al fin y al cabo, pues, vendrán modificados, ¿no? Por este proceso inexorable, como ustedes pusieron al final, que es este proceso para el cual una vivienda se transforma en una casa, ¿no? Una vivienda se transforma en un hogar, ¿no? El puro espacio, ¿no? Arquitectónico de muros y elementos constructivos se transforma pues en el espacio de la vivencia. Y el espacio de la vivencia, el espacio en el cual yo me reconozco, muchas veces pues lo tengo que yo construir, ¿no? A partir de una base dada por los arquitectos. Muchísimas gracias, arquitectos. Yo aquí pregunto si alguien quiere aportar algo, si algo quiere extender alguna pregunta, alguna consideración. Yo tengo una pregunta, pero la voy a escribir, la traduje en español porque yo no sé portugués. Bueno. Le entiendo, mi portugués es como de los perritos, así como lo escucho, lo entiendo, pero no lo sé hablar, así que, bueno, se lo voy a escribir. La puedes hacer en español, ¿eh? Te van a entender. Ah, perfecto, no, pues mejor así. Mi pregunta es, por lo que noto, tienen esa búsqueda así como fenomenológica, esa búsqueda existencialista del ser humano, y mi pregunta es, ¿para ustedes es igual de importante el vacío como lo es el contenido? Es decir, el vacío es importante porque es versátil, pero también la experiencia lo es. O sea, el contenedor también es parte de esa experiencia, pero me gustaría escuchar su opinión. No sé si lo dije muy rápido bueno. Sí, básicamente aquí el arquitecto está preguntando si según su punto de vista es más importante, así interpreto tu pregunta, digamos, Octavio, si es más importante tener en cuenta que los arquitectos que diseñan tengan en cuenta el vacío, es decir, ese espacio flexible que es al mismo tiempo el espacio de la vida, o el lleno, el contenedor, las condiciones del contenedor.
Quer falar alguma coisa? Eu posso começar, se você quiser comentar também. Pode começar. Tá. Não, eu acho muito importante o desenho do vazio. Quando, na verdade, nós tratamos a arquitetura, não existe muita saída. Nós trabalhamos o contenedor, né, que são as envoltórias, a materialidade que define o vazio, né? Existem várias escalas de vazio, e isso que é uma coisa muito interessante, e que eu acho que você deve se reportar ao texto do Christian Norbert Schulz. Por exemplo, quando ele fala em lugar, ele está falando em lugar, né? Isso é um problema da fenomenologia do lugar. Quando ele fala em lugar, ele fala que lugar é uma ausência muito forte na arquitetura moderna, porque, na verdade, o vazio da arquitetura moderna, e o José Maria Montaner vai também, de alguma forma, resgatar isso, naquele texto que eu falei, lugar em lugar, espaço de espaço, o vazio da arquitetura moderna é um vazio infinito, é um vazio não recortado, é um vazio, né? O desenho do vazio, por exemplo, na escala urbana, o vazio que foi tão discutido pelos pós-modernos e por uma arquitetura moderna, por exemplo, em Amsterdã, tratando o interior das quadras, que é um vazio na escala apreensível, na escala em que você não está na escala do infinito, eu acho que é um fundamento da arquitetura e do conforto humano de contemplação e de existência nesses lugares. Tá? Então, por exemplo, 1992, né, tem um arquiteto que eu gosto muito em Barcelona, chama-se Carlos Ferrater. Né? Foi feita uma ampliação ali chamada Transformação de um Fronte Marítimo, que é um livro até escrito pelo Borrigas e tal, enfim. E quando eles foram decidir o que eles foram fazer, tinham que fazer muitos projetos. Trouxeram a Olimpíada para Barcelona, tinham que fazer muitos projetos. Quando eles foram decidir o que fazer, eles optaram, isso está textual no livro, né? Eles optaram por seguir a mesma cultura, tradição que determinou o desenho de Barcelona, que era definida pelo Ildefonso Cerdá, que era o plano lá do século XIX. Quando o Ferrater foi desenhar aquelas 3 quadras, que eu acho que são muito bonitas lá nesse front, ele desenha o vazio, mas se você olhar para os vazios das quadras do Cerdá em Barcelona hoje, basicamente eles existem até o primeiro pavimento, os térreos já estão todos ocupados, enfim, já tem toda uma contaminação ali. E ele desenha um vazio numa escala que é a escala da quadra. Aquele tem sentido, então são espaços condominiais, as pessoas passam lá, eles abrem para o público, né, na maior parte dos casos. Mas você tem piscina, você tem uma área de jardim, você tem uma área para as crianças. Esse é um vazio nessa escala, e a envoltória é a própria arquitetura que desenha esses vazios nessa escala. Na interioridade, rapidamente, é a mesma coisa. Quando você trabalha a sua... Por exemplo, o mercado imobiliário, ele entrega um apartamento aqui para a gente, que é assim, depois que você faz uma reforma, se você lembrar o que tinha, é irreconhecível aquilo que você pode fazer, que é quando você trabalha a interioridade, você trabalha esse vazio também, mas você trabalha, como diz o Norbert Schulz, com espaços cercados, com uma escala apreensível, com materiais adequados, criando uma atmosfera que te traz sentido. Se você tem sentido, é aí que a arquitetura deve dizer, parei, daqui para frente é o outro. Essa é a minha opinião. Tá? Muchas gracias. Imagina. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Sobre todo en esta exposición que se ha hecho, en donde se ve justamente, me llamó bastante este edificio que se ve como cajas en medio de este espacio urbano con edificaciones existentes, las cuales creo que se repiten en toda Latinoamérica, donde hay estos espacios en la ciudad donde ya hay edificaciones multifamiliares de vivienda colectiva que no tienen un carácter o una expresión
es una expresión muy genérica que de repente no tiene esta calidad estética, por así decirlo. Para ustedes, ¿cómo se podría abordar un proyecto de vivienda colectiva justamente en la ciudad, en este espacio urbano, donde ya hay edificaciones que no tienen un carácter arquitectónico de calidad, ¿no? Que me llama bastante la atención según cuál es su punto de vista o su visión sobre ello. Quer responder, Natasha? Isso é uma pergunta dificílima, é até uma das coisas que nos trouxe um desejo de fazer esse artigo, né? De debater esse tema, que é uma situação bem difícil. Como dar uma característica diferente para essa repetição, como fazer isso, né? Eu acho que uma das possibilidades são os retrofits, que muitos prédios aqui no centro, antigos, que estão vazios, né, estão passando por esses processos de retrofit, com muito incentivo, assim, da legislação atualmente, né? Eu acho que essa é uma das maneiras. Mas você quer complementar, Ali? Não, eu concordo com a Natasha quando ela lembra muito bem, lembrado dos retrofits, é uma figura interessante. O importante, primeiro, é você criar legislações de incentivo que permitam isso. Porque para você pegar um edifício que não tem expressão arquitetônica nenhuma, eu já tive esse problema, por exemplo. Eu já fiz uma vez um projeto que foi basicamente um retrofit, mudou completamente a cara do edifício, mas era um edifício público, tá? Hoje, conforme disse a Natasha, você precisa de legislações que permitam, por exemplo, você criar um desenho de fachada que possa ser mais expressivo, tanto para a cidade, quanto também para aqueles, né, mais confortáveis para aqueles que ali vão habitar, né? Então, a gente tem que ter legislação e tem que ter ações nesse sentido, Juan Carlos. Essa é a percepção. Existe o retrofit, mas tem que ter leis que permitam, né, certas requalificações ou revitalizações de edifícios, né? Tá bom? Sí, gracias. Tá bom. Muito Bueno, bom. muito bom. Vamos que... Muchas gracias, obrigados, ¿sí? Por haber aceptado nuestra invitación. Espero quieran participar en la edición del próximo libro con este texto de esta fantástica conferencia. Y nada, muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Le deseamos lo mejor. Nós que agradecemos pelo convite, né, muito fortemente. Eu estou um pouco ansioso, porque hoje o meu time vai disputar a final da Sul-Americana. E o meu time é aquele que mandou o goleiro Volpe aí para o time do México, para o Tigres. Yes. Então estamos na torcida. Um abraço para vocês, muito obrigado. Viu? Um abraço. Hasta luego. Agradeço. Tchau, tchau, um abraço. Bye.